Bom, agora nós vamos pegar o cabeçote e colocar ele no lugar, né? Não tem nada aqui na frente impedindo. O cabeçote é pesado. Toma um pouco de cuidado. Ele tem umas guias aqui que você tem que fazer com que as guias coincidam. Deixa eu tirar aqui de novo para dar uma examinada. E o que está errado aqui. Isso é para mostrar para vocês em tempo real, né? Vamos lá, mais uma tentativa. Me parece que é isso aqui mesmo. Eu imaginei que aqueles dois pinos ali, eles encaixavam algum furo aí no cabeçote, mas não é o caso aqui. Então, parafusos novos, conforme recomendação aí do fabricante. E nesse momento aqui é interessante um pouquinho de graxa aí nos parafusos, né? Então, só para reforçar aí a marca, eu uso essa graxa aqui. É uma boa graxa, né? Só dando uma reforçada na marca aí. Sei que muitas pessoas aí estão habituadas a ver notícias negativas sobre a empresa, né? Mas tenho certeza que essas notícias elas não representam aí a realidade da empresa, não. São mais de praticamente 60 anos aí de história, e com certeza esses 60 anos eles não vão ser desfeitos aí porque meia dúzia de pessoas aí decidiram, né, usar a empresa aí para benefícios
pessoais. Continua sendo uma grande empresa. Então aqui a gente põe um pouco de graxa, né, para facilitar ali a relação entre a rosca do parafuso e do furo do bloco. Passa um pouco de graxa, não precisa ser muita coisa. Novamente a gente vai tentar posicionar. Como o motor ele é inclinado, então a posição aí é um pouco inconveniente, né? Porque o cabeçote fica escorregando, saindo da posição. Vou pegar a chavezinha aqui. Uma chavezinha aqui para ajudar. Deu algumas voltas aqui no parafuso, só para ficar posicionado. E o conveniente desse motor é que ele é inclinado, e para você colocar o cabeçote ele fica escorregando. E como eu estou aqui com um conjunto de admissão e escapamento na mão, já montado, poderia ter uns pinozinhos ali para facilitar, né? Pelo menos topar. Novamente aqui graxa no parafuso. E novamente aí eu volto a falar, né, da empresa. Eu mostrei a marca ainda há pouco a vocês aí. Então se você não conhece a história dessa empresa, eu aconselho que você vá e dê uma pesquisada. É uma empresa que tem uma importância muito grande aí para a nossa história, né? Foi fundada aí há 60 anos atrás, ainda na era Getúlio Vargas, quando era Fundação Nacional do Petróleo. E infelizmente aí nesses últimos anos nós temos visto aí casos aí que jogaram o nome da empresa aí quase que na lama, né? Por causa de meia dúzia de pessoas. Então todo um universo de 60 mil pessoas acaba pagando o pato. Mas com certeza não é isso aí que vai desmerecer a companhia, muito embora muitas pessoas aí queiram, né? Usam mil e uma justificativas aí para tentar desmerecer. Eu só acho que a gente deveria valorizar um pouco mais aquilo que é nosso. Então vamos lá. Aí eu vou colocar outro parafuso aqui. E a chave. Pegar. Parafuso colocado. Mão cheia de graxa. Chave escorregando, mas pronto, eu acho que aqui já talvez seja o caso de estou tentando mostrar aqui para vocês em tempo real as dificuldades aí que podem ser encontradas no momento que você está realizando esse procedimento. Só reforçando aí que eu não sou profissional da área, né? Então há uma diferença muito grande entre quando você é um profissional e eu acabei esquecendo. Não esqueci não. Eu pensei que eu tinha esquecido de colocar as arruelas. Mas felizmente as arruelas elas não saem, né? Senão eu teria esquecido com certeza e teria que tirar tudo de novo. Mais uma vez aí a graxa aí dessa nossa grande empresa, né?
Então você que está acostumado aí a achar que porque a empresa lá só tem gente assim, gente assado. Não, tem muita gente lá que trabalha e trabalha duro. Se não fosse assim, não seriam 60 anos de história. Então graxa, parafuso no lugar. Já vi pessoas aí questionando, o que adianta ter uma empresa dessa, nacional, se a gente paga a gasolina mais cara do mundo? As pessoas que pensam assim, eu aconselho a procurar se informar sobre como é a composição do preço do combustível, né? Postos de gasolina são independentes. Mesmo aqueles que têm a bandeira aí da Petrobras, eles não são da Petrobras, são independentes. Eles apenas têm a licença para usar a bandeira. E teoricamente, usando esse raciocínio da livre concorrência, como muita gente alega, os postos é quem fazem o preço final, fora os impostos, né, que incidem aí sobre o combustível. Então os postos é quem fazem o preço final. Então, usando esse raciocínio, uma vez que nós temos várias bandeiras de postos, inclusive muitas independentes, a gasolina deveria ser barata por conta da concorrência, mas não é o que acontece, né? Então não é o fato de a empresa ser nacional que faz com que a gasolina seja a mais cara do mundo, nada disso. Tem uma série de fatores aí envolvendo a composição de preço, o imposto, o lucro dos donos de postos. Tudo isso aí incide sobre o valor final do combustível, seja ele o diesel, seja ele gasolina. E eu acho que é importante ter uma empresa nacional desse ramo, porque petróleo é energia e energia é estratégia, tá? Mas infelizmente nós temos a visão de que o país é um celeiro, não é capaz de produzir nada. Enquanto as pessoas não conseguirem se libertar dessa visão, vai continuar como está. Deixando um pouco das discussões de lado e voltando aqui à nossa graxa, nos parafusos, que vão aí ajudar, né? Até numa futura retirada aí, se for necessário. Evita o engripamento das roscas, né? Aqui a gente só encosta o parafuso, tá? Só encosta. Deixa eu ver aqui. Só encosta, sem aperto. Tô deixando aí correr em tempo real para vocês terem uma ideia de como é. São 10 parafusos. Cabeça estriada. Então a chave multi-estriada ou multidentada número 12. Passei uma graxazinha nos parafusos. E vamos com o parafuso para o lugar. Uma vez que o cabeçote já está ali posicionado, não vai mais escorrer para baixo. Não sei por que aí a Volkswagen decidiu esse motor inclinado aí, talvez
por uma questão de espaço aí, como ele é muito comprido, né? A inclinação foi uma forma aí de providenciar o espaço. O fato é que esse motor, ele é muito cultuado aí. Existe aí um grupo de pessoas que chamam de apezeiros, né? Gostam do motor AP. E claro que esse motor tem o seu mérito aí, essa fama dele não é à toa, né? Mas algumas coisas negativas aí do projeto, que todo projeto tem o seu lado negativo, tem sua limitação. Uma delas aqui é a questão do acesso aí, espaço físico, a reparação. Às vezes você tem que fazer verdadeiro malabarismo, contorcionismo para conseguir acessar as peças, para realizar as intervenções. E isso aí, o motor CHT, que muitas vezes é discriminado, né? As pessoas dizem que o motor é fraco, é ruim, não presta. Ele leva vantagem. O motor CHT, eu só não gosto dele na versão 1.0. Mas o motor 1.6 é um motor muito bom. Aqueles aí que conhecem sabem. Motor AP e motor CHT foram compartilhados aí pela Volkswagen e pela Ford aí nos anos 90. Teve um período aí chamado, onde a indústria se chamava Auto Latina, né? Os carros aqui da América Latina, eles eram importados e exportados entre os países. No nosso caso, nós importamos muito carro da Argentina, da Fiat, da Volkswagen principalmente. Esse aqui inclusive é um argentino. E aí nesse período a Volkswagen e a Ford dividiram em motor AP e motor CHT, né? Motor CHT era a linha Ford, motor AP linha Volkswagen, mas você encontra até hoje carros dessa época aí, Ford com motor Volkswagen e carro Volkswagen com motor Ford. Gol, Paraty, Saveiro, Voyage também usaram aí muito motor CHT da Ford. Alguns modelos aí da Ford também, como Pampa, usaram motor CHT e motor AP. Mas o fato é que o motor CHT, o acesso aí a todas as peças é muito melhor. A válvula termostática fica em cima, o distribuidor fica numa posição bem confortável para você mexer. Diferente desse daqui, que as peças aí são bem escondidas, né? Tem peça aí que você tem que fazer um verdadeiro malabarismo, um contorcionismo para conseguir ter acesso à peça. Então, todos os parafusos aí, vou só ver aqui como é que está encostado, né? Todos os parafusos aí encostados. E aqui, ó, do centro para as extremidades, eu não estou dando a peça, só estou encostando, mas mesmo encostando, eu já vou encostando do centro para as extremidades, né? Não estou seguindo ainda a sequência, mas é um raciocínio cruzado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim, do centro para as extremidades. Só para garantir, né? Eu normalmente vou testar. 1, 2, 3. Não estou apertando, só encostando o parafuso. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Pronto. Então, cabeçote posicionado. Aqui você não gira mais em hipótese alguma, seja a árvore da manivela, seja a polia do cabeçote, né? Que já está aqui posicionado, conforme nós mostramos no outro vídeo. Então não mexe mais em nada aí para não ter o problema aí de atropelamento de válvulas, que seria péssimo, né? Só dá mais uma conferida ali na nossa marca ali do zero. Tá no zero ali. Vou dar uma pausa aqui e daqui a pouco a gente volta de novo. Estamos de volta aqui com o nosso cabeçote já posicionado, parafusos encostados. E novamente nós recorremos aqui ao nosso manual técnico, né? Nosso pequeno manual. Deixa eu aguardar aqui a câmera focalizar, porque então aqui tem as especificações, né, do cabeçote. Pronto, focalizou. Nós temos as especificações do cabeçote, entre elas aqui parafusos para fixação do cabeçote. Ele apresenta 3 etapas, mas eu não concordo com 3, eu acho que são 4. E já vou explicar por quê. Bom, primeiro aperto 40 Nm, segundo aperto 60 Nm, terceiro aperto 180 graus. E eu não concordo com esse último, porque você não pode chegar num parafuso e dar um torque angular assim de uma vez só 180 graus, né? Eu acho que aí seriam 2 etapas de 90, que é o mais lógico, para que você evite aí de repente espanar aí a rosca, né? Então você dá a primeira etapa com 40 Nm, segunda com 60, uma terceira com 90 graus e um quarto com mais 90 graus. Então essa é a forma correta. Então aqui, né, eu tentei fazer uma representação aqui da vista superior do cabeçote, dessa forma, né, com a sequência do aperto dos parafusos. Novamente retomando a questão, é do centro para as extremidades de forma cruzada. E aqui está a sequência, né? O primeiro parafuso a ser apertado vai ser esse, depois esse. Aí partimos para esse, depois para esse aqui. Vamos a esse, depois nesse. Em seguida esse, que é o número 7. Depois número 8, número 9, número 10. Forma cruzada do centro para as extremidades. E um detalhezinho importante: o manual aí tem, geralmente você vê o manual indicando os valores em newton-metros, ou você compra uma junta e aqui também você tem aí a sequência do aperto, né, por numeração, da mesma forma que especificado no manual. E aqui as fases, aqui já dá em 4 fases. Dessa forma eu concordo mais. E aqui já está em quilogramas força metro, né, 90 e 90. Uma coisa que eu observei é que tem uma variaçãozinha aí nos valores desse aperto. Uns apresentam aqui um primeiro aperto aí com 20 Nm, um segundo com 50, depois de 90 mais 90. Outros já dizem 40, 60, 90, 90. Ali no meu manual nós temos esses valores, né? 40, 60 e 180. Mas eu vou dividir o 180 por 2 puxadas aí de 90. E finalmente aqui, dito aquilo que nós dissemos, chegamos ao nosso instrumento indispensável aí para a realização desse tipo de serviço. Só aguardando o foco da câmera. E é ele mesmo, o torquímetro.
Esse aqui eu comprei pelo Mercado Livre, da marca Waft. Não é uma marca muito conhecida, né? Aqui nós temos Sata, Gedore, Tramontina. Esses são muito caros, estão fora da minha realidade. E eu encontrei esse aqui a um preço bem acessível. Parece ser uma boa ferramenta, né? Pelo peso dele aqui. E eu já dei uma testada aí. Me parece funcionar bem. O que eu quero mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui por uma questão de luminosidade, são as unidades de medida desse torque. Aí é bom que a pessoa tenha uma pequena noção aí de metrologia, né? A metrologia ela é muito importante, ela está presente na nossa vida aí, em tudo. As pessoas não se apercebem, mas a metrologia faz parte da vida. Tá no celular, tá na televisão, tá no carro, tá na construção de uma casa. Então a metrologia é a ciência que estuda as medidas, né? De altura, comprimento, diâmetro, também peso, torque, tudo faz parte da metrologia. E existem várias unidades de medida aí. O metro é uma delas, o milímetro, o centímetro são seus derivados. Mas, mundo afora, alguns países aí utilizam unidades bem estranhas, né? A polegada, que você já deve ter ouvido falar. O pé, que não é tão bem conhecido assim. A jarda. A onça, que é uma unidade de medida de peso. E nós temos aqui essa escala, né, graduada, variando aqui se você observa aqui é de 10 em 10, nessa régua, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim sucessivamente. Tá? Variando aí de 10 em 10. E a nossa unidade de medida aqui, ó, foot pounds. Tá? Provavelmente o país onde esse instrumento foi fabricado aí, ele adera, na verdade foi fabricado em Taiwan, mas público-alvo aí países que usam essa unidade de medida, esse sistema de metrologia, que para nós é estranho, mas por exemplo para países como os Estados Unidos é muito comum. Então é um sistema de medidas imperial aí, né? Não é o sistema métrico, que é o sistema que nós aqui, a França utiliza. Nós usamos o sistema métrico, que é o metro, o segundo, quilogramas, newton. Então lá eles utilizam essas unidades aí. Foot, pé. Pound seria peso, né? Então, uma tradução livre aí seria libra-pé, tá? Libras-pé, é uma unidade imperial. Aí fui na internet, encontrei lá um site que faz a conversão de medida e converti aí a medida do nosso manual para essa unidade de medida do nosso torquímetro. Então, 40 newtons deu 25,9 libra-força. É, 60 newton-metros deu 44,25. E as demais aí não precisam ser convertidas. Então o torquímetro ele é um instrumento de precisão, uma ferramenta na verdade, né? Uma ferramenta que tem como objetivo aí garantir um aperto uniforme aí de parafusos que são críticos. Vou dar mais um pause aqui para poder trocar a bateria. Então o torquímetro aí, ele é utilizado para garantir um aperto uniforme aí em parafusos que são críticos, né? Parafusos que não podem sofrer um aperto excessivo ou parafusos que precisam de um aperto mais encorpado, mas quando você tem uma montagem com vários parafusos, como é o caso do cabeçote, precisa uniformizar aí o aperto dos parafusos. Então essa é a ferramenta. E não é recomendado você fazer esse tipo de serviço
sem o uso dessa ferramenta aqui. Ele tem um tambor aqui, e ele funciona aí, ó, o princípio de funcionamento dele. Ele tem aqui uma mola interna, né? E um mecanismo aqui de estalo que permite um clique quando a força dessa mola é vencida. Então, à medida que você vai girando aqui no sentido horário esse anel, esse tambor graduado, você vai aumentando a força que você precisa aplicar aqui na extremidade para vencer a resistência da mola e provocar o clique. Então isso aí é calibrado. E aqui nós temos a régua com os valores, né, principais, aí variando de 10 a 150 libra-força pés. E aqui nesse anel graduado, nós temos uma variação aqui de 0 até de 0 a 9, na verdade, né? Porque aqui a marcação está de 2 em 2 unidades de medida aqui, que no caso é o libra-pé força, tá? Aqui nós temos o 0, aqui seria 1, 2, 3, 4, até dar uma volta completa. E aí você andou 10 aqui na régua. Deixa eu tentar folgar aqui o... Então, o ajuste é feito aqui. Você vai girando ele e ajustando o valor que você deseja. Então, por exemplo, nessa posição aqui, você vê que a borda do anel está coincidindo com o 10 aqui, e aqui o traço do 0 coincidindo com esse traço horizontal. Significa que o nosso instrumento aqui ele está regulado para aplicar um torque de 10 libra-força pés, a nossa unidade de medida aqui desse instrumento. Aí nós damos um giro aqui, nós passamos um pouco ali da marcação do 10 e coincidimos no 2. Então 10 mais 2, 12. Se giramos mais um pouco aqui, coincidimos aqui no traço do 9, já passamos um pouco do 10, estamos antes do 20. Então é 10 mais 9, 19. E assim sucessivamente para toda essa escala, né? Então é assim que você vai selecionando aí o valor que você deseja, né? Que ele fique aí, não é calibrado a expressão, mas aferido, não, também não seria isso. Ajustado, né? Ajustado para o torque desejado. Então é através desse anel graduado mais essa régua aqui. Na verdade, o valor da régua mais o que você tem aqui no seu anel graduado. Então vou dar um tempo aqui e nós vamos lá para fazer o ajuste do primeiro aperto. Então, nossa primeira etapa aqui, respeitando aí a unidade de medida do nosso torquímetro, né? Pela tabela de conversão, 40 Nm, 29,5. Como seria essa regulagem aqui no nosso tambor? Deixa eu posicionar aqui novamente. Estamos aqui na menor medida aqui que a escala do nosso instrumento consegue, da nossa ferramenta consegue realizar, né? 10 libras-forças. Então, nós temos que colocar aqui o valor desejado, que é 29,5. Então, temos aqui na escala, na régua, 10, do lado de cá 20, então teríamos que passar do 20 e chegar aqui próximo do 30. É o que eu vou tentar fazer aqui. Nós vamos girando aqui. Chegamos aí no 20, que o 20 está do lado de cá. Prosseguimos aí 22, 24, 26, 27, 28, 29
29,5. Pronto, nosso instrumento aí está, a expressão correta seria tarado, né? A tara aí foi colocado em 29,5 libras força pés, tá? Conforme especificado ali pelo manual de reparações. Então reparem que nós fizemos aqui o ajuste, né? Fizemos o ajuste e aí nesse momento nós estamos prontos para inicializar aí o torqueamento dos parafusos. Os instrumentos normalmente ele tem aqui uma trava, né? Que você tem que girar no sentido horário, aqui apertar a trava para que ele fique devidamente travado. E aí nessa condição, o que é que nós fazemos? Seguramos aqui na haste para mantê-la aí o mais perpendicular, né, possível em relação ao plano onde o parafuso está fixado, ou seja, o mais alinhado possível com a linha de centro do parafuso que está sendo torqueado. Seguramos com a mão aqui, com cuidado para não girar o tambor, não tirar ele da posição, e aplicamos a força. Às vezes aqui tem uma catraquinha, né, até ouvir um clique, um estalo, clique. Quando deu o estalo, aí você chegou no aperto desejado. Então nós vamos seguir aqui na nossa sequência. Só olhando aqui o nosso pequeno esquema, né, do nosso desenho, parafuso 1. Parafuso 1. Então depois de torquear esse parafuso, nós vamos partir para esse aqui que será o nosso parafuso número 2. E aí seguindo essa sequência aí, conforme especificado no manual. Tá? E eu agora estou com o meu celular. Eu vou tentar encontrar aqui uma forma. Agora o problema é que de colocar o celular posicionado de maneira que eu consiga aí fazer algum registro, porque nossa câmera ali, infelizmente, a bateria esgotou. Vou dar um tempo aqui.